Olá meus amigos, professor e engenheiro Thiago Wendt aqui, trazendo mais um vídeo para o canal. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que clicassem no botãozinho aqui embaixo, que vai estar aparecendo aqui, ó, em algum lado aqui neste vídeo, escrito assim, ó, inscreva-se, clica lá. E também no botãozinho de joinha, que vai estar fortalecendo demais a produção de conteúdo, incentivando demais a produção de conteúdo aqui para este canal. O assunto de hoje é o perfil profissiográfico previdenciário, PPP. Estarei trazendo aspectos gerais do PPP, como que o PPP surgiu e o mais polêmico, que tem gerado muitas dúvidas a muitas pessoas. O PPRA, o PCMSO, o PCMAT, o PGR, programas, eles podem ser base de dados para o PPP? Assista até o final que estarei falando detalhadamente sobre todos esses assuntos. Compartilharei minha tela, vamos lá, de forma bem didática, para poder trazer o assunto proposto para este vídeo, subdividir a temática em algumas perguntas que ficará de forma mais didática para poder trazer informação para vocês. Primeiramente, o que vem a ser o PPP? Depois iremos falar como que ele surgiu, sobre quem assina o PPP e de onde são tiradas as informações do PPP. A primeira pergunta é o que vem a ser o PPP. A sigla PPP significa Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP. Ele é um documento que vai reunir informações administrativas, ambientais e de monitoração biológica. Quando fala ambientais, está querendo dizer informações relacionadas à exposição a agentes de risco nos ambientes de trabalho que o trabalhador executa as suas atividades. E de monitoramento biológico, quer dizer relacionadas às informações dos exames médicos que o trabalhador é submetido, que está lá no programa de controle médico de saúde ocupacional da empresa para o qual ele está prestando esse serviço. E com este documento fica mais fácil para a Previdência compreender o histórico laboral deste trabalhador, compreender ao que ele ficou exposto durante toda a sua vida de trabalho, quais foram as atividades desempenhadas por este trabalhador durante o seu histórico laboral. Fica muito mais simples e é um documento que foi padronizado, um formulário padronizado pela Previdência exatamente com essa finalidade, para que essas informações facilitem a leitura da Previdência acerca do tempo e do período de trabalho daquele trabalhador. E como surgiu o PPP? Antes do PPP já existia a questão da aposentadoria especial. O PPP é um instrumento que leva em consideração as informações da exposição ao trabalhador a agentes nocivos para fins de comprovação de tempo especial para requerer benefícios. A aposentadoria especial, por exemplo. Antes do PPP existia o DIRBEM 8030, que é o documento utilizado para esta finalidade, para solicitar a aposentadoria especial. É um formulário da Diretoria de Benefícios do INSS. Até a sigla já vem, ó, Diretoria de Benefícios do INSS. Entretanto, a Instrução Normativa número 96 de 2003 estabeleceu que a partir de 1º de janeiro de 2004, todas as solicitações para fins de aposentadoria especial deveriam ser feitas através do formulário PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário, e não mais feita através do DIRBEM 8030. Entretanto, o PPP era apenas para empresas que tinham trabalhadores expostos a agentes nocivos. Nós já vimos o que seriam agentes nocivos para a Previdência. Agentes físicos, químicos e ou biológicos, ou a associação destes agentes para fins de aposentadoria especial. Porém, o PPP
Ele é um resumo de todo o histórico laboral daquele trabalhador. Ele vê informações de forma bem sintética acerca da exposição aos agentes nocivos nos ambientes de trabalho. O PPP se embasa em um documento. As informações constantes nele são retiradas de outras fontes. De onde são tiradas, então, as informações do PPP? Então vamos fazer um histórico de como que surgiram essas questões, pois esse assunto é extremamente polêmico e nós vamos desmistificar aqui. A primeira questão que nós vamos levantar aqui é a Lei 8.203 de 1991, lá no artigo 58. Todas essas leis que eu estarei citando neste vídeo estarão com um link para vocês fazerem um download e poderem ir lá fazer a leitura dos artigos citados aqui. Artigo número 58, primeiro parágrafo. A comprovação da efetiva exposição do segurado, ou seja, o trabalhador, aos agentes nocivos será feita mediante formulário na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. No caso, o formulário aqui é o PPP, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista, para que haja a comprovação efetiva da exposição do trabalhador a agentes nocivos, informações essas que estarão inseridas no PPP. As mesmas deverão ser pautadas com base em um laudo técnico das condições ambientais de trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Lá no PPP tem algumas informações solicitadas, por exemplo, responsável pelos monitoramentos ambientais. Não pode ser um técnico de segurança do trabalho neste caso, tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. E o responsável pelo monitoramento biológico, aí tem que ser só o médico do trabalho mesmo. Muito se vê PPP emitido com a informação dos responsáveis pelos monitoramentos ambientais do técnico de segurança do trabalho. Ele não tem habilitação legal para isso. O segundo parágrafo deste artigo: do laudo técnico referido no parágrafo anterior, deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Tem que constar se há equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual. Se trouxer a intensidade, a concentração do agente nocivo abaixo dos limites de tolerância estabelecido, dependendo do caso, o trabalhador não terá direito à aposentadoria especial. Ele não estará submetido à exposição ao agente agressivo, pois foi atenuado por equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual. Terceiro parágrafo: a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no artigo 133 desta lei. Parágrafo 4º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento. Uma coisa que não acontece é a empresa fornecer ao trabalhador, na rescisão do contrato de trabalho, a cópia do PPP. A lei diz que deverá ser fornecido quando tiver rescisão do contrato de trabalho. Entretanto, as empresas não fazem isso, não adotam isso como rotina de trabalho. E o trabalhador, posteriormente, ele vai e solicita à empresa que seja emitido o PPP, e aí às vezes ficam numa dificuldade danada para poder conseguir essa documentação, e ela é necessária para que ele mostre à Previdência
toda a sua profissiografia, todo o tempo laboral, o que ele ficou exposto ou não, e é a obrigação da empresa fornecer essas informações ao trabalhador. Muitas das vezes o trabalhador recorre a algumas empresas de medicina e segurança do trabalho que confeccionam este documento para ele, e aí ele paga uma taxa aí cobrada por essas empresas de medicina e segurança do trabalho, sendo que na verdade quem deveria fornecer este documento era a empresa para a qual ele trabalhava, assim que houvesse a rescisão do contrato de trabalho. Continuando acerca da fundamentação legal de onde são tiradas as informações do PPP, temos o Decreto 3048 de 1999 em seu artigo 68. O que diz nesse artigo? A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do anexo 4 deste decreto. Ou seja, este anexo 4, ele consta um rol exaustivo de todos os agentes que dão direito à aposentadoria especial, obviamente considerando a questão da avaliação, seja a avaliação quantitativa, seja a avaliação qualitativa, e isso a própria legislação determina. Terceiro parágrafo. A comprovação da efetiva exposição do segurado, ou seja, o trabalhador, aos agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Retomando aqui o que era dito lá na Lei 8.213, que eu falei no slide anterior. Quarto parágrafo. A presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição a ser apurada nas formas do parágrafo 2º. Parágrafo 2º está falando de avaliações de metodologia qualitativa. E parágrafo 3º de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalho. Falei sobre isso no vídeo sobre aposentadoria especial. Vou deixar o link desse vídeo na descrição para que vocês possam assisti-lo e verificar essa questão que eu falei, para que eu não seja redundante aqui neste vídeo. É uma lista, sigla LINAC, que contém os agentes comprovadamente cancerígenos, reconhecidamente cancerígenos em humanos. Seguindo, PPRA, PCMSO e ou outros documentos podem servir como base de dados para o PPP. Isso gera uma confusão danada para muita gente e isso foi trazido pela Instrução Normativa número 77 de 21 de janeiro de 2015. O que é dito nessa Instrução Normativa lá em seu artigo 261? Poderão, não significa que será, ser aceitos em substituição ao LTCAT e ainda de forma complementar, olha só, desde que contenham os elementos informativos básicos constitutivos relacionados no artigo 262, vou falar sobre esse artigo posteriormente, os seguintes documentos: laudo técnico-pericial realizado na mesma empresa, emitido por determinação da Justiça do Trabalho em ações trabalhistas individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e ou local de trabalho. Laudos emitidos pela Fundação Jorge do Prato Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Laudos emitidos por órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje em dia nem tem mais, hoje em dia a pasta do trabalho está no Ministério da Economia. Laudos individuais acompanhados de autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento quando o responsável técnico não for seu empregado. B. Nome e identificação do acompanhante da empresa quando o responsável técnico não for o seu empregado. C. Data e local da realização da perícia. Aí vem aqui aquilo que a gente estava falando. Olha, as demonstrações ambientais. A. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, que vai deixar de existir. B. Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Este PGR citado aqui é o da mineração, mas o PGR está sendo proposto pelo Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, com certeza servirá. C. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PCMAT,
que também deixou de existir com a nova norma regulamentadora número 18. Tudo vai se integrar ao PGR do GRO. Fiz um vídeo sobre GRO também, vou deixar aqui no link da descrição para vocês estarem assistindo. E Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Todos eles servem, sim, para que tenham base de dados para o PPP. Porém, eles precisam ter toda uma estrutura. Esses documentos têm que ser elaborados pelos profissionais citados lá para a elaboração do LTCAT. E esses documentos eles têm que ter uma estrutura. Observem que todos eles aqui são programa. E programa. Qual que é a diferença de laudo e programa? O laudo é uma fotografia da empresa de como ela está no que diz respeito às questões de saúde e segurança do trabalho. Lógico que nós estamos falando sobre isso nesse vídeo. E o programa é algo dinâmico. O programa ele tem a finalidade de melhorar os aspectos de SST da empresa. Ele se baseia em uma matriz PDCA, uma matriz de melhoria contínua, uma matriz que tenha essa finalidade de melhorar a condição do ambiente de trabalho de forma contínua. Ele vai estar sempre monitorando as questões da empresa com o intuito de verificar os erros, verificar os acertos, potencializar esses acertos e minimizar esses erros com finalidade de melhoria contínua. Esta é a filosofia de um programa. O laudo ele tem um caráter conclusivo. A finalidade do laudo é essa: concluir algo sobre determinada situação avaliada. Então o PPRA, o PCMSO, o Programa de Gerenciamento de Riscos, eles podem ser utilizados para fins de base de dados para o PPP? Sim, a resposta é sim. A Instrução Normativa número 77 trouxe esta prerrogativa. Entretanto, vimos que tem que ter uma estrutura e essa estrutura ela é mencionada no artigo 262. Vejam comigo, na análise do laudo técnico de condições ambientais de trabalho LTCAT, quando apresentado, deverá ser verificado se constam os seguintes elementos informativos básicos constitutivos. Nós vimos lá no artigo 261 que o PPRA e o PCMSO, o PGR, eles podem substituir desde que atendam os requisitos estabelecidos no artigo 262. Os requisitos são ser individual ou coletivo, ter a identificação da empresa, identificação do setor e da função, descrever as atividades realizadas pelo trabalhador, identificar o agente nocivo capaz de causar dano à saúde e integridade física arrolado na legislação previdenciária, localização das possíveis fontes geradoras, via e periodicidade de exposição ao agente nocivo, metodologia e procedimento de avaliação do agente nocivo, descrição das medidas de controle existentes e conclusão do LTCAT. E aí vem a assinatura e identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança e data de realização da avaliação ambiental. Parágrafo único. O laudo deverá ser assinado por o engenheiro de segurança do trabalho com o respectivo número de anotação de responsabilidade técnica, RT, junto a um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou por médico de trabalho, indicando os registros profissionais para ambos. PPRA pode, sim, com certeza a gente viu. PCMSO também. PGR pode. PCMAT pode, apesar de que PPRA e PCMAT eles vão deixar de existir, podem substituir a base de dados para o PPP desde que tenham estes elementos constitutivos e que sejam elaborados pelos profissionais aqui elencados. Muito se gera confusão em relação a esta prerrogativa trazida pela Instrução Normativa número 77, mas acredito que eu consegui desmistificar essa questão. Se gostou, deixe aqui um like nesse vídeo para poder me ajudar, para poder fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo bacana, que está sendo legal e que ele leve para mais pessoas interessadas na área. Se inscreva no canal para poder incentivar a continuidade da produção de conteúdo. Vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu responderei com o maior prazer. Eu gosto de conversar com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.